Começando mais um Patercast, aqui é Antônio Garcia. Felipe Zapalá. Muito bom, a gente vai falar hoje sobre José, o padrasto de Jesus, o pai que desapareceu para que Jesus aparecesse. Então, em tempos de ultravalorização pessoal, vamos conversar sobre um pai, paternidade na Bíblia, que a gente está gravando hoje, sobre um pai que não fazia questão de aparecer, mas sim ele estava preparando um filho para o propósito dele. O que você conhece da história de José? Cara, José abriu mão dele mesmo, né? Na história, abriu mão dele mesmo porque ele sabia que Maria estava grávida, que não era dele. É um filho do Espírito Santo. Então ele já imaginava o propósito de Deus, que tinha um propósito ali para Jesus. E o anjo encontra ele, né? E fala o que estava acontecendo. Sonho. É sempre em sonho. Foi em sonho, né? São 3 sonhos que ele tem. E aí ele entende a paternidade dele como um propósito, cuidar de Jesus e desenvolver Jesus ali até o tempo chegado. É muito louco, né? Você imaginar que... será que ele tinha... Por mais que ele tivesse fé, será que ele tinha a dimensão do tamanho do impacto que Jesus teria? Por mais que o anjo falou, por mais que ele se movesse em fé, será que ele tinha a dimensão concreta, assim, de falar, cara, é isso aqui. Ele não tinha ideia de que Jesus ia morrer na cruz pela humanidade, né? Eu acho muito bom a vida de José, porque é um paradigma. Paradigma é a melhor expressão de uma determinada situação. Todo pai tem que ter fé que o seu filho é chamado por um propósito maior. Todo pai tem que ser escada, tem que ser a plataforma para que seu filho possa crescer. Se esse princípio ele é seguido consistentemente, você vai ter pais presentes e pais que se preocupam com o desenvolvimento dos seus filhos, geração após geração. Meu pai fez isso comigo, beleza, ele me valorizou, me senti valorizado. Tão valorizado com o apego seguro que a gente conversou no outro episódio, tão tranquilo que eu tenho um desapego ou uma ausência de necessidade de atenção, que eu posso fazer isso com meu filho. Meu filho vai ser saudável, vai ter apego seguro, vai ser desapegado de si mesmo, que ele pode fazer com o filho dele. E aí você tem uma corrente ininterrupta de pais saudáveis que conseguem entender que um dos grandes propósitos da vida dele é fazer com que o seu filho seja preparado para o seu próprio propósito. O que também muito bom isso. Vem um ponto de que acho que a maioria, né, se a gente for falar da média, pensando em mentalidade, a mentalidade, pelo menos eu vejo ao meu redor, assim, é você pensar que como se o destino do seu filho tivesse nas mãos do destino realmente. E não como se você tivesse um papel crucial em criar um ambiente necessário em desenvolvimento para você contribuir para que o destino dele esteja realmente sendo cumprido. Alguém comentou comigo outro dia sobre o Neymar. E ele estava apresentando a casa dele. Fui eu. Foi você mesmo? Fui eu. Conta então. Eu assisti um vídeo, ele faz um vlog e apresenta a casa. Resumindo, ele entra na casa, vai mostrando a casa, os carros e tudo mais. Quando passa pelos filhos, ele passa batido pelos filhos e, esse aqui é minha filha, isso aqui, mostra os momentos dele ali. Mas o foco principal não está nos filhos, está nas outras coisas, ou ele leva para a sala, acho que de videogame ali. Me deu uma impressão ruim assistindo, porque você percebe que aquilo ali é tipo assim, os filhos são os figurantes da vida dele. Exatamente. Mas é esse que é o ponto. E eu acho muito interessante, porque se você não foi o centro e o foco da vida de ninguém, você vai querer se colocar no centro, porque o ser humano precisa se sentir valorizado. Então, se o seu pai não fez isso com você e você não foi curado, você vai fazer isso por você mesmo. Só que aquele círculo virtuoso que eu falei no começo se transforma num círculo vicioso aqui, em que você não tem atenção, você se coloca no centro. Seus filhos estão na periferia. Quando chegar a vez deles, eles vão se colocar no centro, aí os filhos deles vão ficar na periferia. Isso só vai ser quebrado no momento que o pai foi curado, entendeu que ele não teve atenção, mas tudo bem, e ele vai fazer diferente com os filhos. Então, ele acessa, ele tem consciência do trauma que ele sofreu, ele reprocessa isso, ele integra isso e fala assim, beleza, isso foi do passado, agora eu estou resolvido, com os meus filhos vai ser diferente. Ele pega um círculo vicioso, a minha identidade depende dele, um círculo virtuoso, ou seja, para que o filho dele seja o centro da atenção, e para que o outro seja também, para que o neto seja, e aí vai. A história de José mostra um homem abnegado, um homem que não se coloca no centro, mas um homem que cria as condições para que o seu filho possa se desenvolver. E é por isso que é um paradigma tão bom, porque ele foi o homem
mais abnegado com o filho que tinha o maior propósito. Nossa. E além disso, ele protege a mãe, né? Ele protege a mãe socialmente. A gente fala bastante de proteção, protege a mãe socialmente e abdica da vida de alguma forma para poder desenvolver o filho, né? Exatamente. É um exemplo. E ele, inclusive, consegue gerenciar essa família de forma que tenha um final feliz, né? Existe um bom desfecho para isso, porque tem outros filhos. Jesus é o filho mais velho, mas tem outros filhos. Sim. José conduziu a sua família para que Jesus, de fato, conseguisse atingir o propósito dele. Então, a gente deveria pegar esse exemplo, agora você com seus filhos, eu com os meus, e pensar o seguinte: existe atenção para você? Existe. Você precisa pensar no seu bem-estar. Mas você não é o seu próprio projeto, entendeu? A vida não gira em torno de você. Você precisa fazer com que os seus filhos sintam que eles são importantes, sintam que eles têm atenção sua derivada para eles. Essa fase de nenê pequenininho, eu tenho rotina ali de estar com ela e orar, né? Na oração, eu tenho cada vez mais tentar trazer linguagem de coisas que às vezes a gente não imagina, né? Como a formação dela, a segurança que ela vai ter, a força que ela vai carregar. Porque eu vejo mesmo em mim, assim, a falta de algumas coisas. E até estava conversando com a minha mãe esses dias. Ela, nossa, a gente tem que tomar cuidado com o trauma disso, com aquilo. Aí eu falei, mãe, já parou para pensar que pelo menos na minha geração, a senhora não foi preocupada em orar por mim, porque a gente não tinha esse conhecimento naquele momento. E assim como quando você era pequeno também não, né? E eu vejo, olha, o privilégio realmente de agora, né? A gente está construindo nela, em oração, coisas que ela pode não estar entendendo, mas a gente está construindo no espírito esse caminho, que é justamente de olhar para a gente mesmo, já, né, antecipadamente, e falar, nossa, eu não quero que ela tenha isso. Vai tomando consciência dos nossos erros, das nossas falhas e daquilo que a gente não quer que ela leve para ela, sabe? Sabe que, pegando esse ponto, a gente sempre olha para a coragem como algo de temperamento ou de ímpeto, de sanguinidade e tudo mais. Ontem, pensando sobre isso, eu pensei que ousadia não tem a ver com coragem, ou a própria coragem, como a gente fala, mas tem a ver com quão sedimentado está dentro de você a fé, de que Deus ele possibilita as coisas, de que Ele é o seu principal patrocinador e que Ele vai fazer com que as coisas se realizem. Então, uma vez que você entende qual caminho que você tem que andar, que você não precise da coragem emocional, mas que você tenha a ousadia e a coragem racional de entender que existe um Deus e que Ele é provedor e que não está tudo na tua mão. Porque às vezes eu sinto, Fê, que a gente fica refém da emoção coragem, sabe? Do ímpeto, daquela pessoa que é impetuosa e que às vezes não tem nada a ver nem com fé. Não é algo que brota do coração de uma forma racional e que abre espaço para fazer besteiras. Trazendo aqui para José. José não era um cara impetuoso. José era um cara que ele aguardava o momento certo, recebia a instrução e aí, com fé, ele executava. Ele fez isso quando ficou com Maria, ele fez isso quando ele foi embora para o Egito e ele fez isso quando ele voltou para Jerusalém, para Israel. Sempre era num compasso de espera, de entender a hora certa que tinha que fazer tal coisa. Recebia instrução, ia lá e fazia. Então, não era do ímpeto, eu imagino José um cara bem calmo, bem sereno, mas uma hora eu falava assim, hoje nós vamos embora. E ia, entendeu? E era a coisa certa, porque ele já tinha construído essa reputação de sabedoria e de fé e de entender a hora certa de fazer as coisas com a instrução certa. Eu quero isso para mim, sabe? Ser um homem sensato e sereno, que sabe fazer a coisa certa na hora certa e que ninguém duvida disso. Porque eu também sou impetuoso. Então, por exemplo, eu tenho aprendido com vocês no Patercast, eu falo assim, calma, espera um pouco, não é hora de fazer tal coisa, não é hora de lançar o livro, espera o Dia dos Pais. Falei, cara, mas está aqui, está pronto, eu quero fazer. Não, espera, tem hora certa para a gente fazer a programação correta e tal. Tá bom, entendi. Deixa eu aproveitar aqui que o Felipe lembrou que a gente finalizou um livro. A gente finalizou um livro, Pai na Prática, falando sobre as 12 práticas de paternidade. Inclusive, assim, conectando aqui com o episódio, esse livro está disponível no Kindle. Eu não sei se quando a gente publicar, se a gente já vai ter feito o lançamento do físico. As práticas que a gente descreve aqui nesse livro
são práticas para serem realizadas e serem intencionais para um pai que quer ver o desenvolvimento da sua família e não só o próprio desenvolvimento. Então, o que a gente advoga muito aqui no Patercast é que ser pai é intencional, tem estratégia, tem preparo, tem planejamento para que você possa ver a sua família crescendo e não só você. Então, não adianta você ter tudo isso para o seu trabalho e não ter para a sua casa. A meu ver, não vai valer nada. Porque você pode ter uma vida plena, mas você não vai deixar nenhum legado em termos de família. Eu não estou falando só de legado material, mas legado pessoal, legado reputacional para a sua casa, para a sua família. Eu não sei qual é a graça de você estar super rico, super bem-sucedido e os seus filhos miseráveis. Então, o livro que a gente escreveu, ele também endereça essa intencionalidade do pai, que como José conseguiu gerar no filho um propósito, entendeu? Deixa eu trazer aqui algumas aplicações práticas para que você possa fazer uma auditoria de como está a sua vida como pai. Primeiro, para você perguntar para você mesmo: estou preparando meus filhos para o seu propósito ou para que eles pareçam comigo? Segundo, eu preciso me aparecer para me sentir bem ou será que eu consigo ficar obscuro para que meus filhos possam crescer? E terceiro, eu quero controlá-los ou capacitá-los? Inclusive na adolescência, o Abraham passa por isso, eu também. É o momento onde você precisa ter mais certeza da sua paternidade, porque é quando seus filhos vão querer gerar autonomia, ou seja, vão querer fazer as coisas na hora deles. Eles não querem ficar... A fase que você está é maravilhosa, e ela vai durar até os 12, 13 anos, mais ou menos. Tudo isso? Tudo isso. Essa fase bate quando começa o princípio da adolescência, de acordo com as fases do Erik Erikson. E nesse momento, os filhos, o ser humano entra numa fase de autonomia em que ele quer se desconectar de você. Só que pra gente dói muito, porque você está investindo ali 13, 10 anos, cara. E aí, de repente, seu filho fala assim: eu não quero mais a sua atenção, porque a da minha amiguinha de 13 anos vale mais. E faz parte. O último ponto é: você quer controlar seus filhos ou quer capacitá-los? Você precisa ter o desapego de você mesmo para conseguir fazer isso. Bom, encaminhando para o final aqui, eu queria só deixar uma mensagem. Você, como pai, o seu objetivo principal é desenvolver seu filho. Não é ter sucesso profissional, não é ter sucesso pessoal. O seu sucesso deve estar no desenvolvimento do seu filho. Isso não quer dizer que o seu filho vai ser um mimado, que ele vai ser o centro das atenções e tudo mais. Ele só não deixa ele saber. Porque o ponto todo é você conseguir desenvolver os seus filhos para que eles sejam saudáveis e maduros e desenvolvam os próprios filhos e você tenha uma sequência saudável na sua linhagem familiar. Então, que a má educação ou então os maus tratos, os traumas terminem em você e que daqui para frente você consiga gerar uma família saudável como José conseguiu. Fechou? Valeu. Estamos terminando mais um Patercast. Valeu, abraço. Valeu, gente.